Fala, minha tropa! Estamos começando mais um MCA Podcast, a voz da comunidade. E hoje nós estamos recebendo nossos estúdios pelo 8º episódio consecutivo, meu amigo Danilo Bella. E aí, Danilo? E aí, Eduardo, beleza? Obrigado por ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui bater um papo. Fica à vontade, irmão. Satisfação muito grande estar aqui participando aqui do 8º episódio do nosso podcast aqui, do nosso amigo Eduardo. Isso. Grande liderança aqui também do Conjunto Santo Anjo região. Pô. A gente está aqui hoje para poder discutir um pouquinho da sociedade, das comunidades, Isso trocar aí. informações, falar de política, Também. do futuro. E aí é uma honra hoje estar aqui podendo participar e poder a gente ter esse papo da hora aqui hoje. Fechou? Bora? Bora! Então vamos do início. Conta pra gente quem é Danilo Mello. Eu conheço, mas as pessoas precisam conhecer você. Fala aí. Cara, Danilo Mello surgiu em 2019 como uma liderança e como um político. Não consolidado ainda, mas surgiu em 2019. Mas vou falar quem é Danilo Mello, o homem, o pai de família. Tenho 3 filhos, a Maria Eduarda, João Pedro, o Mauro Augusto, a minha esposa Sara. Esse ano a gente vai completar 14 anos juntos. Caramba! A minha filha tem 10, o João Pedro tem 5, o Mauro Augusto tem 3 anos, então o Danilo Mello é o pai de família, 3 filhos, mulher, tem a família toda por perto, nascido e criado na cidade de Mogi das Cruzes, nasci no distrito de César de Souza, sou raiz de lá, sou um mogiano raiz, adoro essa cidade e tive uma oportunidade de ter saído daqui, mas me arrependi, durou só 3 meses, voltei, porque Mogi das Cruzes é realmente sensacional e eu quero continuar nessa caminhada aí para poder oferecer ainda mais, não só para minha região, mas para a cidade toda. E é isso, cara. Eu sou pai de família, trabalho, tenho uma vida normal como qualquer outro homem, qualquer mogiano aqui na cidade. Pô, tá certo. Vamos lá. Vamos agora falar da sua vida. Vamos conhecer a sua vida, descrever ela. Quando você começou a trabalhar como liderança por César de Souza? Quando começou tudo? A ideia, planejamento, como começou? O início de tudo. Cara, na verdade, assim, eu sempre ajudava as pessoas, mas não pensando em ser uma liderança. Eu sempre colaborava com alguma coisa, pedia um favor, uma ajuda. O meu emprego que eu tinha anteriormente me favorecia a ofertar emprego, resolver alguns probleminhas de algumas famílias, mas nada assim com interesse na questão de ser uma liderança, na questão política, não tinha interesse até 2019. 2019 tudo mudou. Sim. Primeiro fato foi que eu entrei na chapa de um partido, que era o Democratas, né? E para poder compor a chapa, para poder fechar essa chapa para ir às eleições, e aí eu me candidatei, mas não tinha interesse nenhum na questão política até aquele momento. Aí, pós-eleição, tivemos o segundo turno, que aí a gente teve naquele momento, o atual prefeito era o Marcos Mello, tivemos um segundo turno, que depois tivemos aquela reviravolta que o prefeito Caio Cunha acabou entrando, mas isso aí é o de menos. O que mais me deixou assim empenhado a se tornar uma liderança foi a perda, quando eu vi que eu tive lá os meus votos, mas não ganhei. E esse sentimento me consumiu, porque eu sou um cara muito competitivo e também muito dedicado naquilo que eu faço. E aí foi um grupo de amigos que me ajudou nessa campanha e outras pessoas que me disseram que a quantidade de votos que eu teve parece pouco para quem não... Eu vou falar a quantidade, são 174 votos que eu tive. Correto. As pessoas que são envolvidas com política dizem que isso é muito voto, porque é difícil você arrumar voto. E você já pensou em tomar algum direcionamento para a questão política? Eu disse que não. E aí os meus amigos me incentivaram a montar um projeto para 2024. E esse projeto incluía eu me dedicar e trabalhar antes, porque é uma coisa minha. Eu acho que a gente tem que entregar primeiro alguma coisa de verdade para fazer a diferença, seja lá em César de Souza, seja na cidade. E aí surgiu a ideia desse projeto. Os meus amigos me deram a ideia, família me apoiando, e aí eu comecei a ir para a rua para entender os problemas da minha região. E aí automaticamente eu no dia a dia trabalhando, tentando resolver algumas coisas, buscando solução na prefeitura e tudo mais, eu fui me dar conta que eu me tornei uma liderança daquela região. Na verdade, você começou a se desenvolver, né? Exatamente. Automaticamente o desenvolvimento que eu tive
as pessoas já me colocaram como uma liderança, porque na nossa região começou a ter essa carência de pessoas que estavam preocupadas com os bairros do distrito de César de Souza. Porque lá é um distrito grande, temos muitos bairros e temos muitos problemas. E as pessoas que se importavam com o bairro já estavam indo. A gente tivemos o problema da pandemia, que os presidentes de associações que se identificavam em ajudar a comunidade acabaram morrendo, outros pela idade, e aí foi se aos poucos o tempo foi passando, as pessoas que realmente ajudaram o César de Souza a se desenvolver, que sempre estava ali junto com a comunidade, acabaram indo, e novos não estavam aparecendo. Então eu acabei que ocupando esse buraco nessa linha do tempo do crescimento de César, e eles me colocaram como uma liderança da região. Pô, legal, aproveita, bebe, bebe aí, senão você vai ficar com a garganta seca. Eu O vou dar copo que você ganhou da gente, é, né? É. Entrando nisso, você começou a trabalhar, desenvolver e ver que você começou a ter nome ali, as pessoas te procurar. Porque é assim, quanto mais você vai atendendo, mais pessoas aparecem para pedir mais atendimento ainda. Nesse momento, como que você conseguiu conciliar o trabalho da sua região, o trabalho de liderança política ali, e sua família? então, naquele período que eu iniciei esse trabalho, eu trabalhava no período noturno, como vigilante, trabalhava como guarda noturno numa escola particular. Então eu trabalhava 12 horas e folgava 12h36, trabalhar uma noite e folga outra. Então eu tinha o tempo livre durante o dia para me dedicar aos meus filhos e também me dedicar ao trabalho da comunidade. Então, no período noturno eu trabalhava e durante o dia eu estava interagindo com a comunidade e ao mesmo tempo também fazendo a parte de pai de família, cuidando da minha família. E claro, eu tive apoio de um grupo de amigos, que eu não que eu vou até citar os nomes aqui. Queria mandar até um abraço pro Bruno, Tá certo, pro pô. Felipe, pro Herbert, pra Amanda. Tem mais pessoas envolvidas, eu não vou lembrar de tudo, se eu for falar todo mundo aqui, nós vamos ficar 2 horas falando aqui, mas o Bruno, o Felipe, a Amanda, o Herbert, outras pessoas, a minha família que seguraram lá, vamos dizer assim, né, o BO, e me Sim. apoiaram dando suporte para que eu pudesse manter o projeto 2024, e depois de eu ter me tornado liderança, o foco, na verdade, era as eleições de 2024. Sim. Era essa a ideia, de princípio. Mas aí eu vi que eu comecei a se tornar mesmo importante para os bairros de César de Souza por conta do desenvolvimento que eu tive, o crescimento da quantidade de demandas e pedidos que os moradores me encaminhavam. E aí eu também comecei a ganhar um certo respeito no poder público, nas secretarias, na prefeitura, até na Câmara Municipal, que eu andei participando muito de reuniões lá, para poder falar em nome do distrito. E aí eu consegui automaticamente levar os resultados lá para César de Souza, e automaticamente também eu fazia o papel de pai de família, cuidava da família, mas tinha todo esse suporte desse grupo de amigos junto com a família apoiando o projeto. Cara, porque assim, as pessoas não sabem dos bastidores, né? Não, Pensa que a gente é ali, na hora que liga a câmera do celular, que a gente é aquela pessoa, ou a gente recebe, a gente tem um salário por trás, não sabe da luta que é não, não tem. manter. Em relação a tudo isso, você ainda acredita que César de Souza ela precisa de um representante ali, raiz, que é dali, que conhece tudo, conhece os problemas e melhor, ainda apresenta resultado? Cara, eu acredito nisso, mas assim, eu fiquei frustrado, não vou mentir, né, fiquei frustrado porque as eleições foram cruéis, ainda mais essa última, que o que eu percebi que o poder aquisitivo financeiro dos outros candidatos pesou mais, e também não vou tirar a razão dos eleitores que resolveram trabalhar nas eleições para ganhar um extra, porque a gente estava passando por uma eleição que já era pós-pandemia, muitas pessoas perderam tudo, tiveram problemas financeiros, e a gente sabe que na eleição também surge a oportunidade de você fazer um trabalho extra. Sim. Mas assim, eu acredito que as pessoas deveriam avaliar mais, não só os candidatos da sua região, avaliar o trabalho dos candidatos no modo da cidade inteira, no modo geral. Tem que estar a par, tem que estar acompanhando, tem que estar atualizado, ver quais as ações da prefeitura, da Câmara, e mais que isso, ter um olhar para aquela pessoa da comunidade, aquela pessoa que sempre está ali buscando as melhorias. Eu acredito nisso, mas eu fiquei frustrado. Fiquei frustrado por conta que foram 4 anos de rua, foram mais de 1.000 ações
consolidadas foram 597. O restante ficaram pendentes porque as coisas são muito complexas no poder público, então nem tudo eu consegui. Sim. Mas a gente teve um aproveitamento nos números que foi passado de 67% das demandas encaminhadas. E isso todo o trabalho foi voluntário. Como você bem disse, é difícil, eles não sabem, mas é tempo, você tem que deixar de estar com os filhos, você tem que pôr a gasolina para você se deslocar. Quantas vezes não fui a pé? E não vou mentir, quantas vezes o pessoal me deu carona, sabendo que eu estava na rua com a mochila nas costas, me deslocando para um bairro para o outro, e eles sabiam que eu estava fazendo levantamento de demandas, problemas, ouvindo a população, mas eu fiquei frustrado porque as eleições foram cruéis na questão financeira. Porque esse bastidor de a gente não ter um poder aquisitivo, eu ser um pai de família, trabalhador como qualquer outro, me deixou meio que desamparado, eu não consegui competir só com o trabalho. O dinheiro também foi importante na eleição para que as pessoas também pudessem apoiar ainda mais. E eu não vou criticar elas por isso, por conta que eu sei que a maioria que fez isso foi para ganhar um extra, porque realmente a questão financeira, questão social pós-pandemia afetou muitas famílias. Eu acho que esse é um diagnóstico que eu tenho. Sim, mas assim, a, a César cresceu muito. E hoje a gente vê que não tem representante de César, raiz de César. Como você fez um grande trabalho durante anos, eu acredito que as pessoas deveriam olhar mais. Peraí, quem apresentou mais resultado aqui? Foi o vereador X? Foi o vereador Y? Ou foi o Danilo, que a gente sempre vê aqui? Por mais que tenha as pessoas são contratadas, tem esse salário extra, as pessoas, eu acredito que nem você falou, a sua frustração, as pessoas deveriam valorizar isso, reconhecer isso, falar, peraí, vamos eleger alguém daqui, de César? Porque quando a gente precisou, quem estava lá brigando pela gente? O Danilo Melo. E agora, chegou a eleição, a gente precisa dar um voto de confiança em quem? Em quem estava correndo aqui com a gente. E não foi isso que aconteceu, né? Como você falou que você ficou Não, frustrada. não foi, e acredito que isso acontece nas outras eleições também, mas nessa eu acreditei tanto por conta do trabalho, e mais ainda, eu fiquei frustrada com pessoas que pediram muito e no final o dinheiro falou mais alto. Sim. E eu vou falar uma coisa pesada, tem gente que talvez vai ver esse seu episódio, vai assistir. Cabos eleitorais que pediram tantas coisas para mim, fizeram acordos comigo, e no final o dinheiro para trabalhar para certo candidato falou mais alto, virou as costas e utilizam da sua posição como influente no bairro para simplesmente angariar um cargo na prefeitura ou um trabalho extra na campanha, e aí ele usa a boa relação com os nossos amigos de César de Souza para levar o voto para esse vereador. A pessoa está errada? Não está, ela tem o direito de fazer isso, mas ela está pensando somente nela, no bem-estar dela, no dinheiro extra que ela vai ganhar como chefe de campanha, cabo eleitoral, ou o que seja, mas não pensa na representatividade que uma pessoa raiz ali do bairro pode entregar ainda mais do que já está entregando, como no meu caso. Então isso para mim foi frustrante ver muitas pessoas virando as costas para mim, pessoas que utilizam do seu nome, porque tem influência no bairro, mas que não são candidatas. Elas são cabos eleitorais, são pessoas influentes, que levam os votos para os candidatos. E no final das contas viraram as costas. Além de pessoas também que têm total direito de sair candidato, não estou dizendo que não tem direito, isso aí não vou passar por cima disso jamais, mas que saem por sair. E isso acaba atrapalhando o processo, aí acaba picando os votos, que poderiam ser para mim que tem um trabalho e tem interesse de melhorar cada vez mais o distrito, porque lá a gente tem vários problemas, isso atrapalha. Mas eles têm o direito de sair candidato, não sou eu que vou dizer que não tem, mas o que faltou foi mais entendimento, união e mais que isso, gratidão dos moradores. Sinto muito se muitos vão se sentir ofendidos do que eu estou falando, mas é isso que aconteceu nas eleições de 2024. Passadas as eleições, você vendo agora de longe, qual é o maior desafio que César tem enfrentado? Olha, o maior desafio hoje de César de Souza, como nos últimos 15 anos o crescimento foi espantoso, são diversos, por conta que a gente tem diversos problemas sociais. A gente tem problemas o seguinte, lá no distrito de César de Souza, a gente tem as famílias de classe média baixa e hoje a gente tem condomínios de alto padrão. Então há conflito de interesse e situações diferentes de problemas. Temos bairros antigos em César de Souza
que a gente não tem saneamento básico. Tem bairros que não tem 10 anos de idade, que foram criados de alto padrão, que tem tudo. Então fica difícil, aí o pessoal do alto padrão tem outro tipo de pensamento, outras necessidades para ser atendidas. E o pessoal que já está lá há 50 anos tem outro tipo de mentalidade, eles estão buscando um saneamento básico, sendo que o pessoal que chegou bem depois já tem. É uma disparidade, Então eu como liderança, eu tenho que atender todos. sim. Então eu tenho que entender o momento de cada um. Então, para ser uma liderança hoje de César de Souza não é fácil. Talvez por isso a escassez. Porque você tem que entender desde o processo lá de trás como era e como estamos hoje. E isso é o primeiro entendimento que uma pessoa que quer se identificar com o bairro, com o distrito, tem que entender. Hoje a gente tem um pessoal que infelizmente é de classe média baixa e temos os condomínios de alto padrão tomando conta do distrito. Então isso muda um pouco a performance. Um grupo pensa de uma forma e outro grupo pensa de outra. Isso quebra. E é onde chega o que eu falei, um pouco mais de união, não só para a eleição, mas união para poder equiparar os bairros. Por que, que o bairro que tem 50 anos não tem saneamento? Por que, que o bairro que tem 10 anos já tem? Sim. Então, esses são os problemas para mim, como liderança, eu tenho que estar lidando. E eu tenho que saber a resposta correta para acabar não ofendendo quem é de classe média baixa ou vice-versa, quem é do alto padrão. Porque aí pensa que eu estou defendendo só um lado e o outro, eu não estou defendendo lado nenhum. O que eu defendo é resultado, trabalho, dedicação e que César de Souza realmente tenha alguém que se preocupa, porque eu quero estar lá para deixar uma marca que é o Danilo Melo representa de verdade todos em César de Souza. É esse o entendimento que quem hoje quer ser uma liderança, não só em César de Souza, ele tem que entender realmente o seu reduto, tem que entender os problemas de Mogi das Cruzes. Sim. Só que assim, como você frisou aí, que você se frustrou após 2024. Só que eu tenho visto e acompanhado que você se afastou um pouco dos trabalhos da rua. O que causou isso? Primeira mudança do emprego, do meu trabalho. Eu trabalhava à noite, como bem disse, e eu tinha mais tempo durante o dia. Isso é o primeiro ponto que me afastou das ruas. E também a frustração, né? Pós-eleição eu dei uma descansada, fiquei mais com a família. E no pós-ano eleitoral eu já estava planejado de eu procurar um emprego melhor. E eu estava já planejando a troca de emprego e apareceu a oportunidade do emprego que eu estou atualmente hoje de trabalhar durante o dia. E as escalas e o período durante o dia não me deixa eu estar tão atuante nas ruas, mas pontualmente com as pessoas que me mandam mensagens no WhatsApp, no Instagram, Facebook, me mandam demandas, eu consigo articular ainda solicitando a solução do problema. Não estou tão atuante como eu estava no início, por conta do trabalho. Mas também não tá em stand-by, né? Não, eu estou trabalhando No off. vamos dizer, no home office, né? A gente faz o trabalho ali via celular, manda uma mensagem, a gente pede lá para a prefeitura algumas coisas e algumas coisas vêm sendo atendidas. Isso eu não deixei de fazer, né? Mas o fluxo de demanda já não é igual aos os 4 anos atrás, quando eu estava na rua, podendo mostrar de perto o problema, a busca da solução e a solução, que era começo, meio e fim. Eu mostrava o problema, depois eu ia lá na prefeitura ou nas secretarias, fazia reuniões com os secretários ou com quem me atendia, e depois eles mostravam o problema sendo resolvido e eu ia lá também acompanhar e fiscalizar. Isso era a minha rotina. Eu tinha uma rotina. De segunda a sexta eu tinha horário, era das 9 às 5 da tarde, 6 da tarde, eu estava na rua atendendo demanda. E tudo era gravado. Hoje eu não consigo fazer isso por conta da mudança do meu emprego. Mas eu estou trabalhando no celular, ontem mesmo me mandaram demandas, já atendeu, e aí por aí vai. O pessoal manda muita coisa para mim, eu despacho para as pessoas que têm que resolver e estou sendo atendido. Danilo, tudo isso que você pontuou me faz pensar numa situação. Eu nunca tinha visto isso. Surgiu você, depois apareceu eu, depois apareceram vários outros. Lideranças nas redes sociais, apresentando um antes e depois, fazendo reclamação de demandas e atendendo demandas. Parece que foi uma trend da região, da cidade de Mogi. Só que depois de 2024, depois que acabou as eleições,
você falou que você deu uma afastada. O que você acha que aconteceu que todas as outras lideranças também parou? Nem deu uma afastada. Você ainda faz home office. As lideranças sumiu. É uma coisa que eu tenho observado. Todas elas sumiram. O que você acha que aconteceu que, de repente, emergiu tanto, de repente, bum, acabou tudo? Olha, como eu fiquei frustrado, eu acredito que eles também possam ter esse tipo de frustração. Mas teve lideranças que não saíram como candidatos. A minha frustração foi referente ao resultado da eleição. Mas também eu acredito que eles ficaram frustrados por ver que a complicação de tudo isso é os eleitores. Os eleitores é um momento de analisar, de pensar nas necessidades da sua região, pensar no bem-estar do seu bairro e observar quem realmente está direcionando ali e mostrando o problema e está trazendo solução. Isso não existe nas eleições. Infelizmente, são pouquíssimas pessoas que reconhecem o trabalho das lideranças. E aí pode ser que isso também cause frustração mesmo naqueles que não foram candidatos. Verdade. E isso acaba deixando a pessoa acaba até desistindo. No meu caso, como eu dei uma diminuída na questão de ir para a rua, mostrar em tempo real, foi por conta dos problemas particulares, problemas não, né, questão do trabalho e tudo mais, e também a frustração. Mas eles, eu acredito que eles desistiram, porque eles viram que, na verdade, o maior problema da são as pessoas. As pessoas utilizam da eleição mesmo para ganhar um dinheiro extra, depois que passa as eleições, aí os problemas continuam, e aí, eles vão acreditar que aquela pessoa que fica ali todo o tempo buscando ali um resultado, brigando, a liderança, ela vai estar ali, agora não está mais. Porque pode ser que se cansaram também. Foi muito bacana quando eu comecei, eu vi que muitas pessoas começaram a fazer os vídeos, outras lideranças surgiram, páginas, Muito legal foi. aí começaram a fazer também, para cada um mostrar a realidade de seu bairro e também buscar a solução. E eu acredito que a frustração desses aí que sumiram, né, que pararam de fazer, foi por conta que se deram conta que as pessoas realmente são ingratas, pensam num lucro nas eleições a questão de trabalho, para ganhar um dinheiro extra, como eu disse, não estão erradas também, porém a mentalidade deveria ser de análise daquela liderança. Mais que isso, não é a analisar o trabalho da liderança, analisar como está o meu bairro, como está a minha cidade. Essas são perguntas que os eleitores, os nossos amigos mogianos, o pessoal da comunidade, todos aqueles de Mogi das Cruzes, antes de votar deveria pensar: como está a minha cidade? Quem está trabalhando pela cidade? Também concordo com você. Quem é o vereador que realmente está trabalhando aqui no meu bairro, que vem aqui não só na época da eleição, ele vem aqui qualquer dia que ele achar que tem que vem aqui averiguar um problema, que ele vem aqui andar na rua. Cadê o vereador que faz isso? Essas são perguntas que as pessoas têm que se fazer antes de escolher o seu representante. E aí acaba tendo uma frustração para as lideranças como eu, que também têm pretensões políticas, e para aqueles que não têm, eles acabam desistindo. Eu acho que a frustração deles foi a falta de comprometimento das pessoas e das pessoas, no mínimo, fazer uma análise de quem eles vão apoiar ou vão votar ou vai colocar lá para te representar e esquece dos problemas do bairro. Só pensa no dinheiro extra, no trabalho extra da eleição e se pensa em si só, né? Chega a eleição, cada um pensa em si só. Passou a eleição, aí o problema vira de todo mundo, aí tem o liderança lá que vai correr atrás, mas agora eu acho que o pessoal tá mais abrindo os olhos e tá começando a deixar de fazer esse trabalho voluntário, porque liderança não é fácil, é trabalhar voluntariamente. Beleza. Ó, você que está nos acompanhando no YouTube, que ainda não segue o nosso canal, aproveita aí agora. Segue, comenta, compartilha. Joga o nosso link lá no grupo da família. Aquele grupo que é só confusão, então manda lá. Outra coisa, você ainda aqui que não segue a gente no Instagram, vai lá, MCA Podcast, segue, comenta, compartilha. E é isso, bora! Fala pessoal, tudo bem? André aqui da Top Tech. Estou aqui para apresentar a empresa para vocês. Para quem não nos conhece, nós estamos no mercado há mais de 9 anos, desde 2016, cuidando do smartphone de vocês. É isso aí. Aqui na Top Tech você vai encontrar acessórios para o seu celular, capa, cabos, carregadores. Nós só trabalhamos também com a parte de assistência técnica, a manutenção de telas, conectores, reparos em placa. E também trabalhamos com compra e venda de smartphones, é isso mesmo, trabalhamos com várias marcas, com Apple, Samsung, Motorola,
Xiaomi e muito mais. Aqui, detalhe, o seu usado vale na troca. Fazemos o sistema de troca com troco e também compramos aparelhos. Para você que tem aquele aparelho que está velho em casa, quebrado ou inteiro, traz que nós fazemos uma avaliação e você ainda sai com dinheiro no bolso. Então não perde tempo, venha nos conhecer, somos uma empresa idônea há mais de 9 anos no mercado, estamos aqui prontos para atender vocês. Danilo, outra coisa. O negócio está esquentando aqui. Qual a sua opinião em relação aos candidatos? Aqueles candidatos, aquelas estrelas, que só aparece de última hora. Só na época da eleição. Passa 4 anos desaparecido. É igual o gênio da lâmpada. Não tem trabalho. Não fazem nada pela região. Mas quando chega faltando um mês para a campanha, ele aparece. Eu sou candidato. Lá da sua região, qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que, deixando claro que eles têm total direito de sair candidatos, né? Não tem lei que impeça isso. Correto? Mas são pessoas que não são comprometidas de verdade Com o bairro, né? com o bairro, porque se ele fosse comprometido, ele não sairia candidato só na época da eleição. Ele montaria um trabalho, trabalharia, entregaria para ele ter o direito dele 100% com exatidão de ser um candidato com propósito, com resultado. Aí, legal. Agora, esses candidatos, para mim, só querem aparecer e, no final das contas, atrapalhar. Como eu disse anteriormente, esses candidatos, quando eles saem, infelizmente, também tem o pessoal que vota pela amizade. César de Souza tem esse vínculo ainda do pessoal mais antigo, todo mundo se conhece, e aí eles votam mais pela amizade. E aí atrapalha realmente quem tem propósito, projeto, trabalho e resultado. Então, para mim, acaba atrapalhando. Porque eles vão dividir o voto da própria região. Exatamente, aí divide o voto da região, não elege ninguém e a gente volta na estaca zero. E não só eu, mas outras pessoas que trabalham também em outras regiões, que têm um propósito, têm um projeto, um trabalho para poder executar, acaba sendo prejudicada. Porque daí o resultado que poderia ser bem melhor, ou até mesmo ter um candidato eleito da região, acaba não acontecendo. E isso atrapalha muito, e aí que eu falo que as pessoas têm que analisar o seu candidato. Eu sei que é legal votar no seu amigo, a família, todo mundo votar e tudo mais, mas eu acredito que tem que analisar realmente trabalho, resultados, o que já foi entregue, para você direcionar o seu voto. Então, na verdade, precisa de um pouco de consciência, tanto o que você está dizendo, tanto da população daquela região, peraí, a população se unir, como você falou, vamos votar em quem realmente trabalhou esses 4 anos aqui, quem estava com a gente desses 4 anos, quem realmente representou a gente esses 4 anos, e também falta um pouco de consciência desses candidatos que só aparecem em tempo de eleição, porque, na verdade, eles não estão pensando no bairro. Porque eu também entendo. Eles também podem pensar, eu vou aparecer agora e eu vou conseguir, eu vou ganhar e vou ser eleito. E na verdade nunca consegue ser eleito, porque tem um grupo de pessoas que enxerga ele que ele não fez nenhum trabalho. Sim. Ele só apareceu agora. E tem um lado também que a gente tem que analisar, né? Pra gente que não nunca teve uma eleição, uma eleição vitoriosa ou foi eleito como vereador, a gente tem o sistema, a gente tem que lutar contra o sistema na marra. Que a gente tá ali no bairro trabalhando e tem um sistema que quando vem as eleições, eles têm partidos que têm o fundo eleitoral, fundo partidário, que vão investir nas campanhas. E aí fica pesado, porque eles têm o dinheiro para investir e a gente que está começando, a gente não tem. Então, esses candidatos têm que pensar o quê? Eu não trabalhei 4 anos, mas o Danilo trabalhou, ou o outro candidato Y trabalhou, então eu nem vou me colocar à disposição. Eu vou pedir para o meu pessoal ajudar ele, porque a gente precisa colocar alguém lá. Esse é o entendimento que os candidatos têm que ter, porque vai ficar, todo mundo não vai conseguir ganhar nada. Na verdade, eles tinham que ter essa conscientização. É, Eu me colocando meu nome, eu não vou ajudar o bairro, eu vou prejudicar o bairro. sim, Porque- porque ele não entregou, ele não trabalhou 4 anos, aí ele atrapalha quem está trabalhando. E aí, automaticamente, ele pensa só em se autopromover. E depois passa as eleições, os problemas continuam, aí vem os candidatos de fora, vem os atuais vereadores ou os vereadores para reeleição,
que tem o poder aquisitivo por conta que os partidos fornecem o dinheiro do fundo eleitoral, fundo partidário, e levam os votos, porque também a gente tem que lidar com os problemas dos cabos eleitorais. É um problema sistemático. Envolve pessoas influentes no bairro, que são os cabos eleitorais, envolve as pessoas que têm vontade. Não desacredito que eles não tenham vontade de ser vereador, eu acredito que eles querem ganhar, mas tem que ter uma análise, tem que ter uma conscientização do momento certo. E aí, o momento certo é, às vezes, dar um passo para trás e, tipo, vamos apoiar ali o candidato Y que já tem um trabalho de 4 anos para ele entrar. Aí a gente tem um já, e aí a gente trabalha mais um e assim sucessivamente. É um plano. Deveriam ter essa consciência. Mas não temos. Aí, infelizmente, chega às eleições, candidatos surpresas, pessoas que a gente nem tem ideia que vai sair candidato se coloca à disposição. Aí tem uma amizade boa no bairro, aí o pessoal vota pela amizade, vota pela parceria, e depois esquece que está cheio de problema e esquece quem realmente está trabalhando para corrigir os problemas. Então não tem essa conscientização ainda, que deveria ser o mais correto a ser feito, que daí poderia dar mais chances não só para um. Coloca um, teremos um. Esse um vai ser a ponte para ter 2, para ter 3. Eu penso dessa mesma forma. Entendeu? Mas não é assim. Hoje o nosso distrito, já tivemos vereadores lá. Para dizer que tem vereador hoje raiz, eu desacredito, que eu não conheço, porque raiz para mim é que é nascido, criado e conhece os problemas do dia a dia, que está lá andando pelos bairros. E eu não vejo isso. Não vejo. Se eu tiver equivocado e alguém se ofender aí, peço desculpas já de antemão. Mas no meu ver, na minha opinião, não temos alguém atuante hoje na Câmara Municipal pelo distrito de César de Souza. Pô, legal. Vamos lá. Ano eleitoral. Conta aí. Os bastidores, como que funciona? Ano eleitoral é uma loucura, né? A gente que foi... Não, já dá um gole aí, porque ano senão você vai eleitoral, ficar eu vou até tomar aqui uma aguinha aqui, porque uma aguinha o que o passarinho não processo é bebe. complicado, né? Ano eleitoral, a gente que tem como liderança de comunidade, outras lideranças vão saber o que eu estou dizendo também, ainda mais a gente que foi candidato, teve votos, é um assédio. A gente começa a receber ligações, bate-papo, convida para reunião, porque agora começa o jogo político. Café dali, café daqui. Café para todo lugar, né? Para todas as padarias de Todo Mogi. gosto. E a gente tem que ter muita consciência no que vai acertar ou no que vai concordar. Eu mesmo já andei conversando com algumas pessoas, mas de antemão já adianto que eu tô neutro. Eu tô trabalhando, tô cuidando da família, tô atuando no home office, né? Só à distância das demandas, tô tendo uma boa relação lá com a gestão aí da atual prefeita, com o gabinete, e eles têm atendido as demandas. Pô, legal. Isso é importante ressaltar, porque liderança é uma coisa, ser candidato é outra, e a gente tem que saber separar as coisas. E isso eles estão sabendo separar, porque todo mundo não é novidade para ninguém. Eu saí candidato, apoiei a gestão passada, mas eles estão tendo a hombridade de entender que eu também sou uma liderança da comunidade, de um distrito importante, e a boa relação que eu estou tendo com eles tá trazendo bons frutos para algumas demandas, e eu estou sendo muito bem atendido sempre do gabinete. Isso é Queria muito importante. até usar o espaço aqui, mandar um abraço pro pessoal do gabinete. Serginho. O Serginho, né? Mandar um abraço pro Serginho, para todo o gabinete lá que sempre vem me recebendo muito bem, para a gente poder dialogar resultado, trabalho, entrega. Não é politicagem. A gente está ali para trabalhar. Eu como liderança e eles como representantes lá do gabinete da prefeita e do vice-prefeito. Certo. Agora vou continuando aquele bate-papo sobre as pessoas que têm trabalho na rua. Como eu, como você. Qual a sua opinião? É importante. A gente fica frustrado, mas depois que a gente se envolve com as pessoas, se envolve com os problemas, parece que fica meio automático aquela preocupação. E dependendo, às vezes a gente recebe algumas demandas que é bem complicadas de resolver, mas a gente se sente na obrigação, né, naquela responsabilidade. Então essas pessoas que fazem isso de modo voluntário, essas pessoas têm que continuar. Eu sei que muitas já sumiram, não estão mais fazendo, porque é frustrante mesmo, é cansativo, é Nossa, muito demais, cansativo. A gente tem que ter muita dedicação, tem que ter muito pé no chão, tem que ter tranquilidade, porque é estressante também. Celular não para, né? Vamos falar a verdade. Qualquer ação que a gente faz,
Qualquer resultado que a gente E traga, quanto mais a o gente pessoal faz, tá pedindo. mais pede. mais pedido aparece. É. E aí a gente se torna um pidão, né? Porque a gente tem que estar lá batendo na porta da prefeitura. Então, esse pessoal que trabalha fazendo esse tipo de trabalho, aconselho, mesmo com a frustração, dá um tempo, descansa, bota a cabeça no lugar e não desista, porque as pessoas da comunidade, dos bairros que você representa, elas estão precisando de mais pessoas assim. Na verdade, cara, vou até fazer tem um corte aqui pra você, que é liderança, que tá aí frustrado, até parou. Manda esse corte para o pessoal do seu bairro. Danilo, as pessoas das regiões de César, daquela região de Santo Ângelo, aquilo que você colocou, elas precisam valorizar o trabalho das lideranças. Elas precisam olhar, peraí, quem está aqui na região fazendo tudo pela gente? Quem está aqui atendendo nossas demandas? O nosso grito de socorro, quem está ouvindo? Quem está levando para a prefeitura? É as lideranças que estão sempre aqui com a gente? Ou é quem aparece só em tempo de eleição? Ou seja, a população precisa se unir para valorizar as lideranças. Valorizar eu, valorizar você que está ouvindo esse corte. É aquilo que o Danilo falou, não desista. Continua, mano. Uma hora você consegue. Não é isso? Exatamente. Aqueles que fazem por gosto, que não têm interesse em questões políticas, continue fazendo. Aqueles que têm interesse de fazer o trabalho de liderança com intenção política, que faça, mas quando chegar lá, que não pare. Não suma, não desapareça e apareça só na época da eleição. Sim. Porque daí acabou o propósito. O maior propósito é você servir. Se você gosta de servir, você vai servir sempre. Exatamente. Seja como liderança, seja como vereador, ou seja qualquer cargo que seja. Você não pode esquecer o propósito, que é de fazer a diferença, de entregar resultados e não mudar a sua característica. Mas a ingratidão das pessoas mata. É, Porque eu não voto nele, eu voto nesse outro que apareceu agora. Mas quando acaba a eleição, eu vou atrás dele de novo, porque ele faz. Quando eu pedi, ele fazia. A sim, população faz isso. elas desgastam muito, mas aí que tá, né? Tem 10 pessoas, metade faz, metade não faz. A gente tem que acreditar nessa metade. Não tem jeito, a gente tem que lidar com isso. Eu estou frustrado pelo resultado das eleições, mas jamais estou frustrado ou desanimado ou arrependido de tudo que eu entreguei, mesmo não sendo um vereador para minha região. E eu jamais vou desistir se alguém me pedir alguma coisa ou deixar de atender na medida do possível, que eu também não consigo tudo. Sim. Mas o mínimo que eu puder fazer, que é ir lá cobrar, correr atrás e dar uma resposta, isso aí eu jamais vou deixar de fazer. E agora, sobre a atual gestão, o que você tem escutado das ruas? O que as ruas falam sobre o trabalho da atual gestão, principalmente nos bairros afastados? As a gente escuta de tudo, né, uns estão, desacreditados, outros estão até criticam, mas a maioria até que está falando bem, né. Parece que eles estão querendo colocar a casa em ordem, algumas coisas estão mudando, e e os atendimentos também, estão acontecendo na medida do possível. Mas aí é que está o X da questão, né, tem que ter uma voz lá no bairro lá para poder Sempre mostrar, tem que porque o ter. poder público também Na tem a ponta da linha, tem que ter alguém. tem que ter. O poder público tem a obrigação de nos atender, mas ele também não tem como ver tudo ao mesmo tempo, não tem como chegar às informações. E às vezes falta a participação popular. Fazer uma ouvidoria, apontar lá o que está errado. Às vezes os dados e informações também não chegam à prefeitura, Isso é verdade. entendeu? Então a gente Na tem que verdade, a tomar. população pensa que a prefeitura sabe do problema. E é o contrário, quem tem que saber somos nós primeiro, e informar a prefeitura. E se a gente for contar com os nossos representantes que só aparecem na eleição, que são os vereadores, muitos deles só aparecem na eleição, aí que a informação não vai chegar mesmo. Então, o que eu indico à população, aqueles que estão analisando a atual gestão, antes de tomar uma opinião, se pergunte: eu estou participando? Eu fiz uma ouvidoria? Eu fiz a minha parte? Será que eles estão sabendo que a minha rua aqui está apagada? Ou tem um buraco? Porque é muito fácil apontar o celular na mão na rede social. Agora você fez uma ouvidoria? Você apontou o problema para gerar um dado? Não interessa a gestão que seja. Se não tiver o apontamento que nós, moradores, temos o direito e a obrigação de fazer para cobrar, eles não vão adivinhar o seu problema e às vezes não vai chegar nos bairros mais afastados,
que os bairros mais afastados já têm os seus problemas cotidianos, que é na infraestrutura, às vezes é rua que não está asfaltado, mas não por uma gestão, já por anos. Iluminação, falta de vaga de creche. Se não apontar, eles não vão gerar os dados necessários para poder resolver o problema. Então, a gente tem que entender o seguinte: primeiro a gente informa. Não que não estou informando, mas a maioria das pessoas é muito acomodada. É mais fácil atacar e direcionar falando mal de uma gestão do que ela poder colaborar e participar para construir o resultado junto com a gestão, seja lá de qual prefeito for que esteja no comando da prefeitura. E também tem que aprender que o vereador está lá para fazer um outro papel, é de fiscalizador. Sim. Ele faz uma ponte entre a sociedade que nos elegeu, os eleitores, para cobrar a prefeitura. Quem faz é a prefeitura. E as pessoas têm muito desse entendimento que quem faz é o vereador. E aí essa narrativa já é de anos para trás, que eu acho que eu nem estava nascido. Eu nem estava nascido aqui nesse mundo. E mesmo assim continua, né? Eu nem estava aqui e continua essa narrativa e aí o pessoal acha isso. Mas você, cidadão, tem o direito de fazer uma ouvidoria, tem o direito de participar de uma reunião, tem o direito de ir lá na secretaria, tem o direito de conversar com o secretário, você tem o direito de sentar lá dentro, não é só ficar no saguão lá embaixo, no hall principal, não. Não é só no balcão, não. O pessoal só vai até ali, né? Não. Você tem o direito de cobrar uma reunião, você tem o direito de marcar uma reunião e o pessoal da prefeitura, seja um funcionário público, seja um secretário, ele vai te atender. Você não precisa fazer uma ponte entre o vereador ou outro. Você tem o direito de estar dentro da prefeitura, participar, para que aí sim você cobre com prioridade. Agora tem o pessoal que fica apontando que está ruim, que está mal, que não está bom, que está pior, mas eles mesmos não estão participando de nada. Aí é muito fácil ficar apontando. É. Então eu na verdade, não filtro isso para mim. Se está mal, se está ruim. Eu vou atrás da solução. Quem reclama que está ruim é porque está alguma coisa de errado. E aí eu pergunto o que está de errado. Aí eu vou lá, analiso, se estiver errado, eu vou atrás para consertar. Não adianta ficar falando se a gestão está ruim, se a gestão está boa. Na verdade não vai resolver nada, né? E nós dois, o negócio da gente é resultado, velho. A gente tá, como liderança, eles acreditam na gente para trazer o resultado. Então eu ouço de tudo. Uns falam que está mal, outros falam que está muito boa, que está gostando, que está tendo muito investimento em obras, infraestrutura. Eu não posso reclamar. Já está começando a fazer, estão sondando o solo lá do terreno do antigo SESI para começar a construção da maior UBS da cidade. Então eu não posso reclamar que César de Souza não está recebendo obras, está recebendo. Outras obras já foram entregues. Então a gente está vendo que algumas coisas boas estão acontecendo. Sim. Agora tem toda a gestão que passar pela nossa cidade vai ter problemas também. Sempre, nunca vai sanar todos os problemas. Exatamente. Então a análise que eu tenho hoje, eu analiso em cima de resultado. E se a pessoa que está me cobrando ou está dando sua opinião, ela está participando. Eu filtro por aí. Se aquela pessoa participa, me faz uma análise que a gestão está boa, a gestão está ruim, aí é um diálogo saudável, que é uma pessoa que está entendendo o que está acontecendo. Agora, se a gente for pegar tudo que o pessoal fala na rede social, tudo que o pessoal... E outra, polarização. Fica um grupo falando mal do outro. Isso aí não vejo necessidade nenhuma. E aí ficam infectando as redes sociais, montam reuniões e por aí vai. E isso pode ser qualquer um lá na prefeitura. Pode ser eu, pode ser você. Isso sempre vai acontecer. Então não analiso por esse lado se a gestão está ruim, se está boa. Eu analiso em cima de resultados e analiso opiniões de pessoas que estão realmente envolvidas com a cidade. Verdade. E que não são muitas, né? A minoria, às vezes, que acompanha, sabe do que está acontecendo, porque o poder executivo, que é a prefeitura também, é um pouco engessada por conta das leis, a burocracia, nem tudo pode. Eu aprendi isso também, eu achava que tudo podia. Errei muito, critiquei muito, xinguei muito, e no final eu estava errado, porque existe a tal burocracia. Tá, ano eleitoral, 2026. As redes sociais tá bombando. Cidade também tá pegando fogo.
as articulações, mudança, janela partidária, mudança de partido. Como você vem observando essas articulações políticas da nossa cidade em relação a candidatos da nossa cidade, que estão se colocando nome à disposição para deputado federal, deputado estadual, a questão de apoios, se você foi procurado, como que você vem ouvindo e vendo tudo isso aí? A questão do ano eleitoral é como eu disse, né, o assédio, né, a gente é procurado. Fui procurado por um, dois candidatos, já conversei com algumas pessoas, mas assim, eu sou aberto ao diálogo. E eu tenho os meus objetivos e tenho outros entendimentos. Mas esse ano eleitoral a gente tem que tomar cuidado, porque é um ano que a gente está vendo uma polarização de dois lados. E já estão começando a implantar isso nos veículos de comunicação para dividir as pessoas. E isso é um risco, porque, como eu disse, é que nem a campanha de vereador, em vez de analisar um trabalho, analisar a atuação daquele candidato, vai ser analisado que lado ele está. Se ele está na direita, se ele está na esquerda, se ele está no centro, se ele não está em nada. E o pessoal esquece de analisar o candidato. Se o candidato sai por X partido, e ele não me agrada, ele é ruim. Mas o cara tem um baita trabalho. Aí eu pego um outro candidato que está do lado que eu gosto, mas não tem nada. Essa avaliação que é errada. Agora, os candidatos que estão se colocando à disposição na cidade, que alguns já são velhos conhecidos da gente, outros do Alto Tietê, que estão se posicionando aqui na cidade de Mogi das Cruzes, tem candidatos de fora que já me procuraram também, mas Legal. a minha análise é que o pessoal tem que analisar o trabalho do candidato, seja de Mogi ou seja de outra região. Porque para deputado estadual e federal, ele tem total direito de rodar o estado de São Paulo inteiro. Para quem é federal, o Brasil inteiro. Então, isso é um direito do candidato. Mas o que eu deixo aqui de orientação para esse ano eleitoral, que você não pense na polarização, mas foque naquilo que aquela pessoa faz, naquilo que aquela pessoa te entrega, naquilo que ele é capaz de te entregar. E na verdade outra coisa, né, pelas articulações que está tendo aqui, os nomes estão sendo colocados à disposição do Alto Tietê, ou próprio da cidade, eu acredito que a gente deveria, como você bem colocou aí, escolher um deputado estadual da cidade e um deputado federal da cidade, para que depois a gente possa cobrar. Porque se a gente votar em cara de candidato de fora, como depois nós vamos cobrar? É, Acho que é um erro que a população ainda continua cometendo. exatamente, porque vai pela amizade, aí vai pela questão de trabalho, ganhar um dinheiro extra, mas a gente tá carente de deputados de Mogi das Cruzes. A verdade é essa. A gente Bem precisa pontuado. uma cidade desse tamanho, do potencial que a gente tem aqui, a questão da economia da cidade, uma Câmara Municipal que a gente tem 23 vereadores, hoje a gente teve aí, a Câmara tem 8 vereadores do maior partido do Brasil, a gente deveria ter mais deputados aqui da cidade de Muitas Cruzes. Isso também fortaleceria muito as políticas aqui da cidade. Em Lá ques- na Alesp, ou seja, lá em Brasília. Até em questão De, de emenda parlamentar, trazer para aqui exatamente. para construir um hospital, uma creche, uma escola. Você tocou num ponto bem que é necessário as pessoas entenderem. Fazer uma pesquisa. Quais desses candidatos que estão se colocando à disposição? Eu sei que tem candidatos que são vereadores, outros que vão tentar, que não são deputados ainda. Mas aqueles que vão para a reeleição, puxa lá o nome, vê quanto que ele destinou para nossa cidade, quantas emendas parlamentares ele mandou para a saúde, que Bom, ele mandou para a segurança, muito para boa a essa. construção de escola, para a pavimentação das ruas de bairros afastados, que a gente tem bairros aí ainda que não tem infraestrutura, para a gente analisar quais desses deputados eleitos hoje estadual ou federal, quanto que eles mandaram aqui para nossa cidade nesses últimos anos. Aí o cara vem aqui, não mandou um centavo, seja para saúde, seja para educação, seja para que for. E ele vem aqui com poder aquisitivo, pega os cabos eleitorais aqui foi conhecidos da cidade, coloca para trabalhar e aí arruma os votos para ele e vai embora. Essa é a análise principal que você, eleitor, tem que fazer. Desses deputados eleitos que vão para a reeleição, quantos deles mandaram algum dinheiro aqui para a cidade? Esses que estão tentando o seu primeiro mandato, qual é o trabalho que ele faz? O que ele já entregou para Mogi das Cruzes?
É isso. Acho que falta um pouco dessa consciência Hum. política que as pessoas, o cidadão precisa ter. Você, como já foi candidato por duas eleições a vereador, um conselho para os pré-candidatos a vereador em 2028. Qual seria a melhor estratégia que cada um deles precisa fazer nesse ano eleitoral? Que você poderia dar? Olha, consolidar um trabalho, se identificar de verdade com as pessoas. E eu, como estou frustrado pela questão que eu vi nas eleições, que a questão financeira pesa, montar um plano de ação com um grupo de pessoas, ter uma equipe já, não no ano eleitoral, mas agora, virou a eleição em 24, já ter um projeto, ter uma equipe e estruturar isso e já pensar na questão financeira. E focar no resultado dos trabalhos na ponta, que é você estar ali cara a cara com as pessoas. E estruturar a campanha já pensando na questão financeira, um núcleo duro, 5 ou 6 pessoas ali que são fiéis, que vão correr com você. E um erro que eu cometi, que foi ficar somente numa região. Eu acho que eu cometi esse erro, Eu talvez, também cometi esse erro. se eu talvez tivesse feito um trabalho Mais seria amplo, né? mais amplo pela cidade e outros bairros, como eu entreguei para César de Souza, eu poderia ter entregado para outros bairros. Talvez eu conseguiria um resultado melhor e talvez conseguiria também me ajustar com apoios financeiros para poder ter uma campanha melhor e poder brigar com o sistema. Porque o sistema hoje que está aí, para quem quer entrar lá dentro, prepara, a briga é feia, trabalho vai ter que trabalhar muito, e mais que isso, tem que gostar, viu? Se não gostar, esquece. Aproveitando isso, como que você pretende fazer de 2026 em diante, de agora em diante, já que você tocou, né? Vou entrar nisso aí. Como preparação para as eleições de 2028. Caso, não sei se você vai sair em 2028 para vereador de novo. Cara, no momento agora, eu tô pensando no trabalho e na família, e tô atendendo pontualmente algumas demandas que o pessoal manda no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para manter. E as pessoas que eu sei que me ajudaram, que votaram lá em mim, que eu sei que correu comigo, essas pessoas eu mantenho por perto. E essas pessoas hoje são as pessoas que vão levar o meu nome para outras pessoas, para outros bairros, e eu tenho um projeto sim, porém depende muito da estruturação financeira que eu vou ter com a minha família, que o foco hoje é a minha família. Perfeito. Então eu preciso estruturar, resolver umas coisas particulares na minha casa, questão financeira, e assim que eu estruturar isso, eu vou implantar um plano de ação para poder também não só atender César de Souza e região, mas eu vou começar a ir para os outros bairros. Mas isso depende muito do planejamento financeiro que eu estou tendo e resolver algumas pendências particulares. Se eu não conseguir fazer isso, eu também abro aí uma chance de eu não nem concorrer e apoiar alguém. Uma pessoa que mereça realmente estar na Câmara Municipal, baseado no meu trabalho. Se não correr com aquilo que eu penso, eu não sei o que vai ser o 2028. O que eu posso dizer hoje, que eu estou estruturando minha família, estou trabalhando, estou cuidando de questões particulares, que é o foco hoje, porque os 4 anos que eu me dediquei foram cruéis comigo e com a minha família. Então, não foi fácil. E agora eu tenho que restabelecer o que eu deixei na parte familiar, eu acabei perdendo. Então, eu tenho que reestruturar isso novamente e me fortalecer para poder colocar em ação o plano para ir para a rua, atender não só César de Souza, mas toda a Mogi das Cruzes. Esse é o foco. E não estou descartando uma eleição em 2028, muito pelo contrário. Mantenho sim uma ideia e o projeto, porém depende muito do que vai acontecer na minha vida particular depois dessa reestruturação e dessas mudanças que eu tive. Pô, legal. E como tudo tem começo, meio e fim, chega ao fim nosso 8º episódio, recebendo aqui o Danilo Melo. Danilo, obrigado. Papo da hora, hein? Bom te ouvir. Bom que as pessoas de César ouviu e entendeu muita coisa que você colocou. Só que você que tá no YouTube, aproveita esse momento, vai lá, segue, curta, comenta, compartilha. Você que ainda não tá lá no MCA Podcast, lá no Instagram, vai lá, curta, comenta, compartilha lá com o grupo. E é isso. Danilo, obrigado, fica à vontade.
Pessoal, mais uma vez aqui agradecer o Eduardo, a equipe toda aqui. É uma satisfação bater esse papo aí. Legal demais. A gente deu uma atualizada também aí, né, no Boa. papo. Política tá difícil, tá um papo delicado, né? O pessoal muito não gosta disso. Falei algumas coisas aqui que eu tava sentindo vontade de dizer há muito tempo, a questão da frustração. Mas assim, não desistir. Eu sou duro na queda, é só uma fase. E o foco mesmo é família, reestruturar, mas não vou deixar de atender vocês, não vou deixar vocês de lado. Eu quero deixar uma marca na nossa região e na cidade de Mogi das Cruzes. E hoje foi muito bom poder estar aqui falando sobre isso, discutindo esses assuntos. E o recado que eu deixo também para vocês é que vocês comecem a participar mais, comecem a entender o processo. Eu acho que todo mundo deveria participar de uma eleição, porque é completamente diferente pós-eleição. Você muda a sua É cabeça, verdade. suas atitudes, você começa a olhar melhor as pessoas de uma forma diferente e você entende que o ser humano ele muda conforme ali a sua necessidade. Se você está te servindo para ele, você é o melhor. Se você não serve mais, ou se você não tem aquilo que você pode ofertar para ele, ele te descarta. Mas o propósito de tudo é você não perder a essência, não perder o propósito e trabalhar. Trabalhar que uma hora vai dar certo. Frustrações vêm, tristeza vem, mas ninguém vai tirar o que já foi feito. Isso ninguém vai. Então, agradecer mais uma vez o Eduardo, a todos aí que estão Tamo aí. nos assistindo aí. E bora pra cima. E a frase que sempre deixo no final, né? Forte abraço e vamos pra cima. E é isso. E nós precisamos de você para fazer desse podcast o melhor e maior podcast de Mogi. E é isso. Tamo junto e esquece.